Maravilha a gente poder estar na presença do nosso Deus, bem dizer o nome dEle, honrar o nome dEle, adorá-lo e aprender um pouco da palavra dEle, amém? Amém? Tenho certeza que o Senhor está aqui conosco nessa manhã. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Tenho certeza que o Senhor está conosco aqui, que Ele já está falando ao nosso coração e Ele vai falar mais ainda, amém? Amém. A gente está chegando hoje, aliás, bem-vindos, né? A segunda rodada, segunda parte da nossa série chamada Esse Sou Eu, This Is Me. Esse sou eu. Na realidade, a gente está rodando essa ideia da série. Na semana passada, o subtema que a gente tinha na série era Esse sou eu e é assim que eu penso. E a gente viu um monte de coisas da forma como a gente pensava nessa primeira rodada, e é de hoje, o subtema que a gente tem para hoje é Esse Sou Eu, parte 2, e é isso o que eu quero. Você pode repetir comigo? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Você não sabe o que é ainda não, mas é isso que você quer. E eu tenho certeza que vai ser o que você vai querer no final do tempo que a gente tiver aqui. E tenho certeza que o Senhor vai falar nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meu Pai? Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te bendizendo, te honrando. Senhor, e assim como nós já cantamos em diversas canções diferentes, Senhor, o que nós queremos é adorar o Teu santo nome, o que nós queremos é bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós queremos fazer isso por toda a eternidade, Senhor, e aqui é só um protótipo, ó Pai, aqui é simplesmente um ensaio, esse tempo nosso aqui nessa terra, Senhor, é simplesmente um reflexo do que vai ser a realidade contigo. Senhor, e o que nós queremos é de fato que a Tua presença em nós e entre nós, Senhor, seja tão marcante, tão transbordante, Senhor, ao ponto de nós não queremos mais ser o que nós sempre fomos, mas queremos mais de Ti, buscar mais de Ti, viver mais de Ti, experimentar, Senhor, mais de Ti. Senhor, que essa manhã aqui seja um início de um relacionamento contigo, Senhor, que vai perdurar em toda eternidade. Senhor, esses aqui somos nós. Senhor, o que nós queremos é a Tua presença. Senhor, esses aqui somos nós. E o que nós queremos, ó Pai, é que de fato o Senhor reine nas nossas vidas. Senhor, que eu seja aqui nessa manhã somente um vaso de bênçãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre as vidas do Teu povo, ó Pai, que da minha boca, ó Pai, saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que edificação da Tua igreja, para que transformação de vidas, para que salvação de almas seja o que aconteça aqui. É o que nós oramos a Ti, agradecidos, não no nosso nome, certos de que o Senhor está nos ouvindo, certos de que o Senhor está recebendo a nossa adoração, certos de que o Senhor está escutando o nosso clamor, porque nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz amém. Amém. Na semana passada, a gente falou de algumas prioridades que nós temos na vida, e uma das que eu comentei para a gente seria que a gente tem Deus, família e trabalho. Eu cresci num formato que eu aprendi que as prioridades da minha vida deveriam ser Deus, a família e a igreja. O trabalho vem depois, e alguma outra hora. Duas coisas, pelo menos, tem com as pessoas nesse aí. Não gosto muito de trabalhar, deixa eu colocar o trabalho para depois. Mas tem um outro detalhe que eu vejo como um problema quando a gente coloca Deus, família, igreja como prioridade, porque a gente separa Deus da igreja. Deus é uma coisa, a igreja é uma coisa completamente diferente. Até hoje eu não consegui achar alguém que conseguisse desenhar para mim, explicar para mim o que é coisa de Deus, o que é coisa da igreja. A gente não consegue separar onde é que é Deus, onde é que é a igreja. O que nós estamos fazendo aqui é servir a Deus, adorar a Deus, ou é estar na igreja? O que nós estamos fazendo aqui quando nós cantamos, quando nós falamos de Jesus com um amigo nosso, é coisa para a igreja ou é coisa de Deus? A gente não consegue separar. E um outro problema que eu vejo nisso aí, a gente prega contra isso, a gente fala contra isso. A vida do ser humano, ela é uma só e ela precisa ser espiritual, embora de vez em quando você escuta as pessoas falar a vida material e a vida espiritual. E quando a gente separa Deus da igreja, a gente coloca uma vida material aí no meio, porque as pessoas começam a perder o foco de que quando elas estão no trabalho, elas continuam sendo representantes de Deus. E o enfoque passa a ser, eu estou com Deus quando eu estou circulado pelas paredes da igreja, quando eu estou trancado no ambiente da igreja. Aí o palavreado lá do lado de fora é o pior possível. Mas quando chega aqui dentro, a paz do Senhor Jesus, né?
E quando chega lá fora, só Deus sabe o que fala, como que as coisas funcionam, porque não necessariamente é do mesmo modo. Por isso que eu gosto de anexar a igreja com Deus. Igreja é parte do seu relacionamento com Deus. A nossa família, ninguém discute que a família está abaixo de Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Amém? Deus é primeiro lugar na sua vida? Amém? Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. O segundo lugar na sua vida precisa ser a sua família. Não tem nada que pode roubar o lugar da sua família na sua vida, porque isso é o que dá estrutura para a gente, isso é o que transforma o nosso ser, é o que mantém com que a sociedade seja de fato uma sociedade bem trabalhada, quando as famílias são bem trabalhadas. Os problemas que nós temos em toda a sociedade, não importa qual a cultura, em todos os lugares, a sociedade é bem se as famílias forem bem. As cidades que têm problema nas famílias, essas famílias são desestruturadas, essas cidades são desestruturadas. As crianças são desestruturadas, consequentemente, as igrejas serão desestruturadas. E, obviamente, quando a gente tem o nosso trabalho e a gente coloca como prioridade depois da nossa família, e a gente continua lembrando que mesmo quando a gente está no nosso trabalho, nós continuamos sendo representantes de Deus, porque a sua vida não se desloca, a sua vida não se separa, a sua vida não diferencia quando você está lá fora de quando você está aqui. Precisa ser exatamente assim, embora não necessariamente seja. Mas precisa ser quando eu estou do lado de fora, em qualquer outro lugar, porque a gente vai sair daqui dessa sala, você vai acabar de assistir esse vídeo, e as coisas vão continuar acontecendo do mesmo modo. Lá do lado de fora as coisas são difíceis. E eu preciso continuar lembrando, eu continuo sendo representante de Deus. Na semana passada, a gente aplicou nessas prioridades que a gente tem aqui, nós aplicamos uma lista que a gente tirou de Paulo aos Filipenses, essa lista era aqui. Não sei se você estava aqui semana passada, se você se lembra, se não, assiste o nosso vídeo, está disponível lá nas redes sociais da igreja. O apóstolo Paulo, depois dele finalizar um pensamento com os crentes, os cristãos da cidade de Filipo, os filipenses, ele dizia para eles, finalmente, tudo o que for, pode repetir comigo, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. O que ele falou que era para fazer com isso? Pense nisso aí. Pense nisso aí. O que eu penso quando eu estou relacionado naquelas três coisas que a gente listou ali, Deus, na minha família, no meu trabalho, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso pensar no que é nobre, eu preciso pensar no que é correto, no que é puro, no que é amável, naquilo que é de boa fama. Uma ocasião, Jesus estava com a multidão em volta dele, na região onde ele morava. Mateus narra isso para a gente no capítulo 13. Ele estava lá com aquela multidão, e a multidão era tão grande, o início do capítulo 13 de Mateus diz exatamente isso para a gente. A multidão era tão grande, eles estavam na beira da praia, que Jesus saiu da praia e entrou num barco, saiu da areia e entrou num barco, e começou a falar com as multidões, conversar com as multidões. Ele contou algumas coisas, ele contou algumas parábolas. Na realidade, uma das coisas que a gente às vezes erradamente pensa a respeito das parábolas que Jesus contava, a gente erradamente pensa que ele contava parábolas, histórias, ilustrações, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E, aliás, é justamente nessa narrativa de Mateus, no capítulo 13, que alguém questiona para ele, fala, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? O questionamento deles era mais ou menos o seguinte: por que o Senhor não já fala o que é mesmo? Fica contando história, dando ilustração, para a gente poder entender, e Jesus dá uma explicação que talvez seja das que mais vira a cabeça das pessoas pelo avesso. Fala, como é que é? Ele fala o seguinte: eu falo assim para que quem escutar não entenda, e para que quem vê não consiga saber o que é. Literalmente ele falava por parábolas, porque ele queria que quem realmente tivesse interesse buscasse entender aquilo. Não é para poder ficar mais fácil, embora a gente ilustre as coisas, a gente até desenha para as pessoas poderem entender melhor, mas não era essa a intenção de Jesus. E, aliás, algumas das parábolas que ele conta nesse capítulo 13 de Mateus, ele explica. Umas ele explica nesse mesmo capítulo, outras ele explica um pouquinho depois. Entre elas, a parábola que ele conta, a primeira que tem lá, do semeador que semeou na beira do caminho. Mas a história de hoje é mais uma dessas parábolas que Jesus conta, e capítulo 3, a partir do verso 24, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus, ele começa assim, o reino dos céus é como. Deixa eu dar uma pausa aqui e a gente pensar um pouquinho. O que é como ali que ele está dizendo? Ele vai fazer a comparação dele, ele vai dar uma história e vai fazer uma comparação. O que é semelhante à comparação que ele vai fazer? O reino dos céus. O reino dos céus. Se você
pudesse, e na maioria das vezes você vai poder trocar a expressão reino dos céus por coisas de Deus, vai dar certo. E nesse texto aqui vai dar certo. As coisas de Deus é mais ou menos assim. As coisas de Deus funcionam dessa maneira. Então, toda essa história de hoje que a gente vai ver aqui é como que as coisas funcionam no reino de Deus. Como que as coisas de Deus são. E o texto continua dizendo, é como um homem que semeou, que tipo de semente? Boa semente no seu campo. O homem vai lá e semeia. Aliás, eu acho até curioso isso, né? Por que alguém semearia uma má semente, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa má? O homem semeia, o dono da terra semeia uma boa semente. E o texto continua dizendo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. E fez o quê? Semeou o joio no meio do trigo. Dá uma segurada aí se você não sabe o que é esse negócio de joio. Não preocupa com ele por enquanto, não. Semeou o joio no meio do trigo e fez o quê? Se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio também apareceu. Algumas pessoas gostam de ir nos detalhes e nos pormenores de toda essa história. Eu não sei quantos de vocês aqui têm experiência em plantar trigo. Talvez você tenha. Eu não tenho. Eu não sei quantos de vocês conseguiriam olhar na plantinha e diferenciar joio de trigo. E talvez você vai me dizer, não faço a mínima ideia nem o que seja joio, quanto mais diferenciado o trigo. Mas talvez você pode pensar o seguinte, que essa parábola é uma boa apresentação de boa semente versus erva daninha. Boa semente versus erva daninha. Eu brinco a respeito do negócio de erva daninha, da nossa cultura e do nosso povo, a maioria de nós aqui nessa sala, maioria brasileiro. E brasileiro é igual a erva daninha, dá em todo qualquer lugar, você não precisa nem plantar, ele aparece assim, né? Você chegou ali, já daí a pouco você escuta alguém falando português. Boa semente versus erva daninha. Na história de hoje, você quer ser boa semente. Na história de hoje você vai dizer, esse sou eu e é isso que eu quero. Boa semente. Você quer ser... Pensa um pouquinho. Jesus começa a história dele contando, o reino dos céus, o reino de Deus é como. E ele coloca isso aqui, para você poder captar o que eu estou dizendo de uma forma melhor. Onde a gente está aqui, é parte do reino de Deus, sim ou não? Sim. Neste lugar, eu espero que, como toda regra tem exceção, eu espero que este lugar aqui hoje seja a exceção da regra. Mas neste lugar, a gente corre o risco de ter boa semente e de ter erva daninha. É um risco, e a gente não quer que ele seja. É um risco que a gente corre de ter boa semente e erva daninha. E a minha pergunta é, quem é você? Boa semente, é isso que eu quero. Boa semente, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter certeza de que eu não estou num ambiente, crescendo num ambiente, mas eu não tive um verdadeiro encontro, estar ali, estou acostumando, né? E, aliás, o texto vai continuar, e eu acho curiosa a pergunta que os servos do homem fazem para ele. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Eu acho essa pergunta curiosa, porque na história que Jesus está contando, lembra de novo, isso é uma comparação que Jesus está fazendo, é uma história que ele inventou, não necessariamente essa história aconteceu, Jesus contou essa história para marcar uma ideia, para fazer um ponto, para dar uma noção para os discípulos dele de como é que é o reino de Deus, uma comparação. Mas ele fala que foi o inimigo que veio quando todos estavam dormindo e semeou o joio. O servo dele pergunta, de onde veio o joio? Ele fala, foi o inimigo que semeou. Aliás, é isso que o homem fala. O homem responde, o inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Essa pergunta é curiosa para a gente, porque como a gente compara e a gente sabe que aqui onde a gente está é parte do reino de Deus, e a gente sabe que a gente tem um sério risco, um grande risco, de no meio de onde a gente está ter boa semente e ter erva daninha, de a gente ser como os servos desse homem e dizer para o Senhor assim, Senhor, você quer que eu tire? Você quer que eu tire? Eu sempre conto as histórias quando eu ia no sítio do meu avô, e provavelmente, era épocas assim como a época que a gente está vivendo hoje, período de férias.
Eu acho que devia ser o tempo de desespero dele, quando os netos chegavam tudo lá, e queria ajudar no sítio, e falava, deixa eu capinar com você. Ele fala, ai, não vem para cá, não vai me cortar minhas plantas tudo, porque não sabe separar o que é erva daninha do que é a planta em si. É um risco que a gente tem. E quando nós estamos servindo no reino do Senhor, quem sou eu para poder saber quem diferencia o quê? Aliás, eu vou dizer para vocês, se você me der uma plantinha pequena, começou a crescer ali, e é uma árvore de maçã, uma macieira que está ali, eu não sei dizer para você se é uma macieira. Se você sabe, glórias a Deus, porque você é uma pessoa muito inteligente e conhece planta. Se você me mostrar a árvore de maçã e me mostrar uma árvore de manga, na muda, eu não sei te dizer o que é. E você pensa, que sujeito mais tapado. Não sabe a diferença. Não, se ela estiver pequenininha, eu não sei não, mas depois dela grande, eu sei. Depois, eu não vou confundir uma maçã com uma manga, eu não vou confundir uma maçã com uma uva, de jeito nenhum. E, aliás, é isso que Jesus fala para a gente, que ele fala o seguinte, sabe como é que você conhece uma árvore? Pelo fruto que ela dá. Você conhece uma árvore por causa do fruto que ela dá. Talvez se você está aqui neste lugar, talvez se você está me assistindo nesse vídeo, e eu coloquei uma dúvida na sua cabeça, se você é boa semente ou se você é erva daninha, talvez você está olhando a plantinha pequena e você não sabe dizer. Mas sabe qual é a melhor coisa? Repare os frutos. Que tipo de fruto que sai da sua vida, e você vai saber que tipo de planta é você. Os servos daquele homem, eles poderiam com certeza tirar a erva daninha de lá, mas olha o que é a proposta dele. Ele respondeu, não. Eles perguntam, você pode tirar? Fala, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Isso é o risco que nós todos temos quando a gente olha as mudas, quando a gente olha as plantas, quando a gente olha só a mudinha pequena. Ele continua dizendo, deixem que cresça juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para fazer o quê? Ser queimado. Depois junte o trigo e faça o quê? Guarde no celeiro. É uma comparação do reino de Deus. Um risco que nós corremos de estar aqui, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais pesada, que a gente fala assim, mas o que é esse negócio aí de juntar, amarrar, colocar em feixes para ser queimado e pegar o que é bom e guardar para colocar no celeiro. Se na semana passada, o que a gente pensou e que eu disse para vocês é o seguinte, esse sou eu, é assim que eu penso, e nós pegamos aquela lista de coisas que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, comparamos com a nossa lista de prioridades de Deus, da nossa família e nosso trabalho, a gente descobriu que a gente deve pensar no que é verdadeiro, no que é o quê? Nobre, no que é o quê? Correto, no que é o quê? Puro, no que é o quê? Amável e no que é de boa fama. Foi isso que a gente descobriu semana passada, a gente pensa nisso. Na semana de hoje, no dia de hoje, quando a gente compara joio e trigo, erva daninha e boa semente, uma forma de aplicar esse texto para mim e para você é o seguinte, não à hipocrisia. Eu digo não à hipocrisia. Esse sou eu e é isso que eu quero. Não à hipocrisia. A realidade é que um risco grande que a gente corre é de que as coisas que a gente faz para Deus, para a nossa família, e o que a gente faz com o resultado dos nossos trabalhos, seja hipocrisia. E não tem como saber até chegar no dia da colheita. Você sabe quem você é, você sabe o que você faz, você sabe em quem você crê ou deixa de crer. Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe. E o que a boa pergunta talvez que a gente poderia fazer, e você precisa se perguntar, é: quem sou eu? Trigo ou joio? Boa semente ou erva daninha? Quem sou eu? E a realidade é que, depois de nós nos analisarmos, depois de eu mesmo olhar para a minha própria vida, o que eu preciso chegar à conclusão é que esse sou eu, é real, eu sou real e sou do bem, e é isso que eu quero. Porque eu posso ser real, não ser hipócrita, mas ser do mal, fazer coisas más, tratar as pessoas de forma incorreta, não me relacionar com os meus familiares, nem com meu Deus, nem com os meus familiares, nem com o meu trabalho, nem com o resultado do meu trabalho, de uma forma direita. É um risco
que nós temos, e só de fato quem tem condições de dizer, primeira coisa é Deus, e depois é eu mesmo, a respeito da minha vida. É Deus e você mesmo, a respeito da sua própria vida. Porque é isso e é nisso que nós temos condições de separar quem é semente boa do que é erva daninha. Puxa aquela lista de prioridades novamente e reveja lá. Deus, família e trabalho. Falou, por que mesmo que não é igreja no lugar do trabalho? Já te falei, porque a igreja está ligada com Deus. A igreja precisa ser ligada com Deus. Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é em primeiro lugar, e a igreja é parte disso daí. A igreja é parte disso aí. Quando nós estamos vivendo na intimidade do nosso relacionamento com Deus, nós estamos vivendo na intimidade da igreja. Quando nós estamos experimentando o melhor que tem no nosso relacionamento com Deus, nós estamos experimentando o melhor que tem no relacionamento da igreja, na nossa família a mesma coisa, e no nosso trabalho também a mesma coisa. E o que eu e você precisamos fazer é rever, é estar revendo essas prioridades e se perguntando, quão real é meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus é um relacionamento à base do costume, à base do que eu aprendi quando eu era criança, do que me ensinaram depois de adulto, ou é a base de um relacionamento honesto, sincero, que tem conversa, tem diálogo, que tem interação, que de vez em quando a gente corre o risco da gente falar algumas coisas para Deus, algumas coisas que a gente decorou, ou às vezes decorou quando era criança. Uma das coisas que eu sempre me lembro é a oração que minha mãe ensinou para os meus irmãos e para mim mesmo. A gente sempre fazia a mesma oração, e ela começava do mesmo jeito. Santo Deus, amantíssimo Pai. E só que era criança, e eu sou mineiro, e mineiro tem uma tendência de cortar uns pedaços das palavras, então não falava amantíssimo, só amantíssimo, Santo Deus, mantíssimo Pai, e eu levei um bom tempo para entender, já era quase adolescente quando eu fui entender o que era aquilo que a gente falava. Decoreba, só sabia daquilo ali de cor. Não é relacionamento. Deus quer relacionamento, Deus quer que nós conversemos uns com os outros por relacionamento, Deus quer que nós conversemos com Ele em relacionamento. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Aliás, nas histórias dos evangelhos, um pouco para frente de onde a gente está vendo em Mateus 13, Jesus vai usar essa mesma expressão para os religiosos daquela época. No capítulo 15 de Mateus, ele vai fazer isso. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Esse povo se aproxima de mim como? Com a boca. E me honra o quê? Com os lábios. Mas o seu coração, longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas pelos homens. Quando você levanta suas mãos na adoração ao Senhor, quando você se dobra de joelhos perante o Senhor, quando você mesmo participa da ceia do Senhor, você faz isso por causa de um relacionamento íntimo e sincero que você tem com o Senhor, porque você aprendeu isso, você decorou isso, você entendeu? Não, é assim que faz, eu preciso fazer sempre assim. Talvez alguém falou com você precisa fazer assim, e você começou a decorar aquele negócio e começou a fazer daquele jeito. E eu me lembro de uma história que conta que a menina perguntou para a mãe dela, falou, mãe, como é que você faz peixe? Como é que você assa um peixe? Ela falou, simples, filho, você corta a cabeça, corta o rabo, coloca no forno, coloca o tempero e vai. Mas aí, depois do peixe pronto, a menina perguntou para a mãe dela de novo assim, mas por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? E a mãe parou e falou, menino, faz cada pergunta, né? Por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para assar? E a mãe falou assim, filho, eu não sei não, faz o seguinte, aproveita que a sua avó está aqui em casa e pergunta para ela, eu aprendi a fazer peixe com ela. E a menina foi e perguntou para a avó, vovó, por que para assar peixe eu tenho que cortar a cabeça e o rabo do peixe? E a avó começou a querer dar uma explicação e falou assim, filha, eu aprendi com a sua bisavó, aproveita que ela ainda está bem, ainda está lúcida, e pergunta para ela que ela vai te dizer. Eu não sei, eu aprendi assim, comecei a fazer peixe assim quando eu era criança, você corta a cabeça, corta o rabo, coloca o tempero e assa, pronto, não precisa querer ficar sabendo para quê. Falou, mas eu quero saber o porquê, eu não vou fazer um negócio que eu não sei porquê. E a menina foi para a bisavó e perguntou, Bisa, por que a gente tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para poder assar? E aí a Bisa, com dificuldade, falou, filho, não tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe, não. Ela falou, não, mas a minha avó falou que foi você que ensinou e tinha que cortar. A minha mãe falou que foi minha avó que ensinou, que você tinha ensinado para ela, que tinha que cortar a cabeça e o rabo para poder assar. Elas vêm fazendo esse tempo inteiro. Não, eu fazia assim porque meu forno era pequeno e não cabia o peixe inteiro. Às vezes a gente decora as coisas e faz e nem sabe o porquê.
dizendo que é um relacionamento com Deus. Dizendo que é um relacionamento com Deus, porque eu cresci numa igreja que a ceia do Senhor era um culto separado das outras programações da igreja. E todo mundo chegava lá, normalmente era domingo de manhã, um silêncio total. Ninguém falava nada, né? Aí o pessoal conta a história de uma menina que estava na igreja mais ou menos desse jeito e dizia o seguinte: por que tem que ficar quietinho quando está na igreja, quando está na hora da ceia? Ela deve ser para não acordar aqueles velhinhos que estão dormindo. Temos que ter relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com o Senhor, e não coisa de decoreba. Esse povo me adora só com a boca, só me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, e fazem coisas que eles aprenderam, que eles repetiram por regras, e não porque eles têm um relacionamento. Esse não é quem você quer ser. O que você quer ser é um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Esse sou eu, e é isso que eu quero. É isso que eu quero. Confira de novo lá aquelas prioridades, sua família, e vê como que você se encaixa na sua família. Quão real é o meu relacionamento familiar? Talvez a gente pudesse usar esse tempo agora aqui para poder fazer um encontro de família, né? Como que o marido deve tratar a esposa? Como que a esposa deve tratar o marido? Como que os filhos devem tratar os pais? E talvez até a gente pensou assim: ui, agora o negócio ficou bom, a gente vai saber agora quem vai... Não. Deixa eu fazer o seguinte, eu não vou falar nada disso, a gente tem outras oportunidades para a gente poder dizer como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve tratar o marido, como que os filhos devem tratar os pais, como que os pais devem tratar os filhos. Que, aliás, é uma das coisas que às vezes a gente esquece, e um dos ensinamentos bíblicos para isso é que vós, pais, não irriteis os vossos filhos. E de vez em quando a gente costuma fazer isso, né? Dá uma irritadinha nos meninos, até eles começarem a falar umas coisas que você não quer escutar, agir de uma forma como você não quer escutar, porque você está agindo de forma incorreta, mas não é encontro de família. Eu vou te fazer só uma pergunta, e uma boa pergunta para as famílias. Existe respeito mútuo no seu relacionamento familiar? Existe respeito mútuo? Vocês se respeitam no seu relacionamento familiar? Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, filhos com pais. Talvez agora, nesse minuto, você pare e pense e repara a sua própria vida, e você fala comigo assim: Flã, no meu relacionamento familiar tem respeito, mas não é mútuo, porque eu respeito, mas as pessoas, a minha esposa, ou o meu marido, ou os meus filhos, ou os meus pais, eles não me respeitam de volta. Existe respeito, mas é só eu que faço. Existe respeito, mas é só eu que ajo. E a minha palavra para você, e a minha pergunta para você é o seguinte: quem que você é? Trigo ou joio? Quem que você é? E o que é de esperar de você? Você sabe quem você é. Você é a única pessoa que pode tomar conta da sua própria vida. Como dizem os famosos por aí, escrever a sua própria história. É você que tem a responsabilidade de escrever a sua própria história, e você precisa saber e responder por você mesmo aquilo que você faz, porque diz a palavra de Deus que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você precisa dizer não à hipocrisia, e é isso que eu quero. Não à hipocrisia, e é isso que eu quero. Eu não quero viver um relacionamento de trigo com joio, que cresce ali até parecendo que é a mesma coisa, até chegar no momento da colheita e quem está colhendo saber a diferença de um para o outro. Até que chegar no momento em que quem está colhendo sabe exatamente quem presta e quem não presta, mas a gente corre o risco de crescer junto ali, e é até parecido, até confunde outras pessoas. E talvez eu confunda você, talvez você me confunda, talvez os irmãos se confundam uns com os outros, mas quem é que pode confundir Deus? Quem pode enganar a Deus? Deus sabe de todas as coisas. E volta naquelas prioridades e coloca de novo lá, com o seu trabalho, com o meu trabalho. Como que eu funciono em relação ao meu trabalho? De novo, a gente poderia usar um tempo aqui e dizer como que eu devo agir no meu trabalho, mas a gente já viu na semana passada. Se você não viu, assiste o vídeo da semana passada. Eu sei como eu devo agir no meu trabalho e como que eu devo pensar no meu trabalho. Primeiro eu penso no que é verdadeiro,
depois eu penso no que nobre, depois eu penso no que o quê? Correto, depois eu penso no que o quê? Puro, amável e de boa fama. É assim que eu funciono no meu trabalho, eu já vi isso, eu já entendi isso. Mas agora, como que eu funciono com o resultado do meu trabalho? Uma outra coisa que a gente comentou na semana passada. O seu trabalho, o que você faz, quem foi que te deu? Deus. Foi Deus que te deu. Flan, foi Deus que te deu o seu trabalho. Como que você age com ele? De vez em quando a gente age com as coisas que a gente faz, como se fosse o Satanás que tivesse te dado. Foi ele que sentou com você lá e você fez um contrato com Satanás do seu trabalho. Porque você lida com ele como se fosse assim. E quando a gente fala desse jeito, soa até estranho, né? Você sentou na mesa, Satanás do outro lado, e você está fazendo um contrato com ele do seu trabalho. Porque ele lida com o trabalho como se fosse, não se fosse Deus, como se não tivesse sido Deus que deu. E muito mais do que isso, com o resultado do trabalho. Eu cresci num ambiente religioso que eu erradamente pensava que todo mundo, eu fui ensinado assim, por isso que eu pensava isso, que todo mundo tinha que achar alguma coisa para fazer para Deus quando a gente está junto como igreja. Que o dom que Deus dá só funciona quando você está com a igreja. E as igrejas até hoje correm esse mesmo risco. Você chega no lugar, o sujeito pergunta para você assim: você prega? Você canta? Você toca algum instrumento? Se você falar não para todas essas coisas, não tem nada para você fazer na igreja então. Errado, porque não é isso. Igreja não é isso. Onde você está e o seu trabalho, o que você faz é parte daquilo que Deus te deu para que você honre e glorifique o nome dEle. Incluindo o resultado dos nossos trabalhos. Que a gente trabalha porque a gente gosta do serviço, nem sempre, mas a gente gosta do resultado do serviço, e é por isso que a gente trabalha, porque a gente gosta do resultado do serviço, porque o resultado do serviço permite que a gente tenha coisas, ou faça coisas que a gente gosta de fazer, sim ou não? Sim, é verdade, e é isso. O resultado do meu serviço honra o Senhor? O trabalho em si, o recurso que eu ganho, honra o Senhor? Bendiz, glorifica o nome do Senhor? E uma coisa que é boa para a gente poder lembrar, saber e pensar: Deus te chamou e te colocou onde você está, incluindo o seu trabalho, para que você glorifique o nome dEle, incluindo com o que você ganha também, com os seus recursos, com as suas finanças, com a forma como você trata as pessoas que trabalham com você, as pessoas para quem você trabalha, ou as pessoas que trabalham para você. Nossos colegas de trabalho, nossos patrões ou os nossos empregados. Deus nos colocou ali para que a gente glorifique o nome dEle. E às vezes a gente fica pensando: será que eu glorifico o Senhor com o que eu faço com o meu trabalho? Não vai longe não, pega essa última semana, pega os 2 ou 3 últimos dias e diz: eu glorifiquei o Senhor com o meu trabalho, eu glorifiquei o Senhor entre os meus colegas de trabalho, entre os meus patrões ou os meus funcionários, eu glorifiquei o Senhor com o recurso que eu ganhei do meu trabalho. Porque talvez, você foi chamado ou chamada para dentro do seu trabalho, você fazer diferença. E é lá o lugar onde você vai ser uma pessoa de Deus. Talvez é o recurso do seu trabalho, o dinheiro que você ganha, que vai fazer diferença no reino de Deus. Talvez não é o que você canta, porque se for como eu, canta mal, não vai fazer diferença no reino de Deus. Talvez não é o que você fala, que talvez como eu, você é tímido, mas por alguma obra e misericórdia divina, Deus me utiliza de uma outra forma, porque onde já viu gente tímido falar, mas eu sou tímido. As pessoas não acreditam, mas é a realidade, só você conversar comigo de 1 a 1, que você vai descobrir que eu sou tímido. Meu assunto vai acabar rapidinho e vai começar: pois é, né? Tá quente o dia, né? Tá frio o dia, porque eu sou tímido, eu não tenho conversa, não tenho assunto. Eu sei trabalhar em público, mas eu não sei conversar de 1 a 1. E tem até um pouco de inveja de quem tem. Mas Deus te colocou onde você está para que você bendiga o nome dEle. Você glorifique o nome dEle, que você seja usada ou usado onde você está. Uma ocasião, no início da igreja, as pessoas faziam algumas coisas que não é comum nos dias de hoje. Eles não tinham muita coisa, então quem tinha alguma coisa dividia os seus bens, repartia entre as pessoas para que não tivesse necessitado nenhuma. O livro de Atos conta bem essa história. Quando chega no finalzinho do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é bem uma história da igreja mesmo, né, Atos dos Apóstolos, um rapaz, o nome dele era José.
mas a turma conhecia ele por um apelido. O apelido dele era Barnabé. Porque o Barnabé é uma boa transliteração do nome para ele lá na língua dele. E o que o nome dele queria dizer é um rapaz que é filho da consolação, ele ajuda os outros. Esse cara ajuda os outros. O apelido dele era esse aí, ele ajuda os outros. E esse tal de Barnabé, ele vendeu uma propriedade que ele tinha. Ele tinha herdado aquele negócio, era uma herança dele. Ele vendeu aquela propriedade dele e distribuiu todo o recurso. Imagina como é que ficou aí nos institutos de pesquisas a cotação de Barnabé. O cara vendeu o negócio dele, era a herança dele, e distribuiu para todo mundo. Aquele negócio deve ter gerado um rebuliço. E outras pessoas começaram a querer fazer igual. Quando começa o capítulo 5 do livro dos Atos, aí conta a história de um casal, Ananias e a esposa dele, Safira. Se alguém tiver grávida aí, né, pode pegar nomes para crianças. Ananias e Safira. Os dois tinham a propriedade também. E eles falaram o seguinte: vamos vender esse negócio? Para a gente ficar bem? Mas vamos segurar uma parte do dinheiro. E a gente entrega o resto e a gente diz que foi isso aí que a gente vendeu. Nós vamos ficar bem. A Bíblia não conta isso não, mas eu imagino que eles devem ter pensado isso. Eu posso imaginar o que eu quiser, né? Mas não sei se eles pensaram, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu imagino que eles pensaram. A gente vai ficar parecendo até Barnabé. Os caras vão pensar, venderam bem, mas só que a gente guarda um dinheirinho que vai que esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus não dá nada certo, a gente tem uma reserva. E eles foram lá, entregaram o dinheiro deles. Mas quando chegou lá, Pedro, que era o apóstolo que estava recebendo essas coisas, perguntou para ele assim: o Ananias, por quanto mesmo que você vendeu sua propriedade? E ele falou: por tanto. Foi por tanto mesmo? Ele falou: foi por tanto mesmo. E olha a pergunta que Pedro faz para Ananias, Atos 5, verso 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir a quem? Ao Espírito Santo, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Deus já tinha contado para Pedro o que tinha acontecido. E eu acho isso interessante. Satanás encheu o coração. Que tipo de coisa que Satanás pode colocar no coração de alguém como Ananias? Ganância. Que tipo de coisa que Satanás pode colocar no coração de Ananias? Inveja. Que tipo de coisa que Satanás pode encher o coração de Ananias? Dúvida, não sei como é que esse negócio vai ser. A ponto de você mentir para o Espírito Santo. Eu estou dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, isso aqui é o melhor que eu posso fazer. Mas não é. Eu guardei um pouco para mim. Isso aqui é o melhor que eu posso fazer num domingo de manhã. Não é. Tem um pouco meu aqui que é melhor que eu posso fazer quando eu estiver fazendo uma palestra do lado de fora. Esse recurso meu aqui, não, mas eu vou guardar um pouco aqui, porque eu posso fazer alguma outra coisa, uma outra hora. O texto continua, Pedro continua na indagação dele. Ela não pertencia a você? Falando da propriedade, né? E depois de vendida o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Uma coisa que a gente gosta de fazer aqui nessa igreja onde a gente serve, onde eu sirvo, é de incentivar as pessoas que quando a gente está fazendo as nossas finanças para Deus, que a gente faça o nosso melhor baseado naquilo que Deus colocou no coração. Porque de vez em quando as pessoas ofertam à base de pressão. Estão cobrando, estão dizendo: se você não ofertar, o gafanhoto destruidor vai passar na sua casa. O gafanhoto devorador vai chegar lá e vai te levar tudo. E é melhor você dar esse dinheiro. E as pessoas fazem isso. E outros, com medo do gafanhoto, entregam. E Deus não quer isso. Deus não busca isso. Deus quer um relacionamento sincero, da sua proposta de saber o seguinte: primeira coisa, o que eu tenho não é meu, é dele. Eu só estou administrando. E quando eu entrego para o Senhor o resultado do meu trabalho,
Ele sabe se aquilo é o melhor que eu estou fazendo ou não. Sim ou não? Sim. Ele sabe. Talvez vai enganar os irmãos, fazer igual Ananias e Safira, né? Vai enganar uns aos outros, mas não vai enganar a Deus. Eu não vou enganar a Deus. O texto termina dizendo que Ananias, ouvindo isso, caiu morto. Quem é você? Trigo ou joio? Não a hipocrisia. Incluindo a hipocrisia que eu vivo para mim mesmo, dizendo que isso que eu estou fazendo, Senhor, é o melhor que eu tenho. Eu mesmo sabendo que eu tenho mais para fazer. Essa adoração, Senhor, que eu estou prestando é o melhor que eu tenho. Eu mesmo sabendo que eu posso fazer melhor. Hipocrisia. Essa semana, eu compartilhei um pouco mais cedo aqui com o pessoal do Ministério de Louvor. Eu estava com o meu computador aberto, na página de e-mails, e eu estava prontinho para poder mandar uma mensagem que não seria uma das melhores decisões que eu estava fazendo. E já estava tarde, à noite, e a Gui, minha esposa, perguntou para mim, o que você está fazendo? Vai descansar, já fez muita coisa o dia inteiro. Ele falou, não, eu preciso mandar essa mensagem. E ela me perguntou, mas por que você precisa mandar essa mensagem? Eu expliquei para ela, era uma desculpa, né, das mais assim fajutas. Não, preciso por causa disso, ter a explicação do que era. Era um benefício financeiro que eu ia ter, mandando aquela mensagem daquele jeito que eu estava mandando. E ela falou comigo assim, mas isso está certo? Aí como é que você responde uma pergunta dessa, né? Eu dei aquela coçadinha na cabeça assim, né, mas o resultado vai ser interessante, né? E ela não falou nada. Ela saiu de onde a gente estava e só falou assim, esse sou eu. Esse sou eu. E me veio a mensagem da semana passada, e é isso que eu penso. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. O meu material da mensagem de hoje já estava preparado, embora ela não soubesse disso. Esse sou eu, não a hipocrisia. Ele falou, Senhor, obrigado pela companhia que o Senhor dá para a gente, para ser útil na vida da gente e não nos deixar ir por lugares onde a gente não deveria andar. Não a hipocrisia. Obrigado, meu amor, se não fosse por ela eu tinha mandado aquela mensagem e talvez eu ia ter dificuldade de entregar essa mesma mensagem aqui hoje, porque eu estaria sendo um hipócrita. Os discípulos não entendem nada dessa história que Jesus conta. Erva daninha, boa semente. Jesus explica para eles, ele pula o texto um pouquinho, ele explica para eles, verso 40 de Mateus 13. Jesus fala com eles, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá quando? No fim dessa era. E ele continua dizendo, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz, o quê? Cair no pecado, e todos o quê? Que praticam o mal. E a história termina dizendo, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é a segunda das parábolas que Jesus conta dentro desse mesmo capítulo de Mateus, que termina com essa história. Aquele que tem ouvidos, ouça. Em alguns outros textos da Bíblia, aparece a expressão assim, quem lê, entenda. Se fosse eu que estivesse fazendo uma tradução desse mesmo texto para ficar bem dentro do que a gente fala no dia de hoje, eu não sei o que você diria na sua tradução, mas na minha tradução flancante da Bíblia, dessa mesma parte de que quem tem ouvido, ouça, sabe o que eu diria? Fique esperto. Fique esperto, porque é assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus, você pode até levar na hipocrisia, mas vai chegar uma hora em que Deus vai separar a boa semente de erva daninha. E Ele sabe, eu não sei, e eu nem me arrisco a querer tirar, separar do povo de Deus o que é boa semente de erva daninha. Algumas pessoas até perguntam, mas a igreja recebe esse tipo de pessoa? Recebe até você.
Por que não ia receber esse tipo de pessoa? Eu não me arrisco a querer separar quem é erva daninha de boa semente, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E que eu e você possamos viver dizendo não à hipocrisia. E quando eu disser não à hipocrisia, eu dizer, esse sou eu, e é isso o que eu quero. E é assim que você precisa sair, você pode sair daqui, né? E não sair daqui joio. Você precisa sair daqui dizendo, Senhor, eu sou boa semente, esse sou eu, e é isso que eu quero. Amém, queridos? Amém, que o Senhor nos abençoe.